Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês, gente? Eu me chamo Lindalva, sou do canal Vida Simples, acabei de almoçar. Sem comida eu não fico. Minhas marmitas já prontinhas. Aliás, gente, perdão, minhas marmitas já acabaram. Mas eu sempre dou um jeito de comer. Sem comida eu não fico, né? Eu tava aqui com uns macarrão e eu fiz eles, só que olhando bem, é melhor mesmo eu fazer sopa deles. Eu fiz ontem tipo uma macarronada, ficou muito mole, então vou usar mesmo como sopa, ficar melhor. Vou mesmo fazer na hora mesmo, assim, no caso macarronada. Do jeito que eu fiz, não fica legal. É bom mesmo, no caso, assim, eu fiz para não estragar, né? Cozinhei e deixei prontinho. Dá para me fazer sopa melhor. Meus amores, eu me chamo Lindalva, sou do canal Vida Simples. Um coraçãozinho para todos vocês, porque nós estamos precisando de amor. Gente, eu estou aqui. Minha vida é como empresária, dona de casa. Vamos conversar um pouco. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na rua vendendo perfume. Tudo que eu tenho hoje veio da perfumaria. Eu trabalhava na rua vendendo Natura, Avon. Esse era o meu ponto forte. Aí eu queria alugar um ponto. Eu trabalhava, eu só ia de tardezinho, quando o sol estava bem esfriando. É que eu ia pra lá. Tinha pessoas que diziam que eu era igual coruja, só gostava de sair de noite. Aí eu morava no outro bairro, né? Eu moro no Pará. Moro na minha cidade, chama Novo Progresso. E aí eu saía de tardezinha. Aí, às vezes, meu esposo não gostava. Eu disse, não, meu bem, mas é rapidinho. Eu dou uma visitinha só lá nos clientes meus que eu já conheço, que eu já tenho. Aí logo, logo estou em casa. Aí ele ficava me aguardando. Porque assim que eu cheguei aqui, o bairro ainda não estava assim ainda muito... com muitas pessoas, né? Assim, muitos habitantes, né? Hoje já tem bastante, graças a Deus. Aí eu saía e ia pra lá trabalhar. Deixa eu pôr. E aí eu vendia bem na rua, graças a Deus. Muito bem mesmo. Aí eu vendi bastante tempo na rua, mas sempre eu tinha aquela vontade de ter um ponto alugado para me trabalhar. Eu tinha vontade de ter um ponto para me trabalhar. Aí quando eu aluguei o ponto era meio só de rapazes. Mas todos eles eram casados, né? Só tinha uma mulher na esquina, o nome dela era... Jesus, como é que era o nome dela, Senhor? Ela ficava na ponta. Gente, deu um branco, acredita? Não consigo lembrar o nome da mulher. Ela era cabeleireira. Ela era da frente, né, do ponto da frente. Aí ficava eu, o sapateiro e o Nildo. Eu ficava bem no meio.
Aí o Nildo na frente, que era o ponto de madeira. O Nildo na frente, eu no meio, o sapateiro do lado. Ele mexia com o sapato. Ai, não diria até Gleison. Se até eu terminar esse vídeo, eu tentar lembrar, eu falo pra vocês o nome dela. Me deu um branco, gente, sinceramente. É muita coisa assim pra me guardar na cabeça. Eu sei que aí, quando eu vi aquele ponto, sabe como o seu coração se acelera? Eu falei assim, eita Jesus, eu creio que eu não sei porque, olha, tinha dona ainda no ponto, eu nem sabia. Eu falei bem assim, eu olhei assim para aquele ponto, quando eu vinha da rua, né, passava por aquela rua direto. Aí eu falava assim, Jesus, eu falava bem assim, Jesus, um ponto desse vai ficar excelente para me vender as minhas coisas. Eita Jesus, mas se tu abençoar, por isso que nós sempre temos que pedir coisas boas pro Senhor. Porque também se a gente pedir coisa ruim também vem. Aí eu consegui, com a ajuda de Deus, o Senhor Jesus me abençoou. Eu aluguei o ponto. Aí eu falei com o rapaz, peguei amizade com ele, né, que é o Nildo do salão. Aí falei com ele assim, quanto é o aluguel desses pontos? Na época eu não lembro, gente, quanto que eu paguei. Faz tanto tempo, eu não lembro mais. Eu sei que graças a Deus que eu consegui alugar. Aí ele disse assim pra mim, o homem daqui tá saindo. Falei, sério? Ele disse sim, que era uma bicicletaria na época. Aí eu peguei, tô olhando ali na mercearia. Aí eu peguei, eu tô só com o rapaz, me ajuda só de manhã, de tarde sem ninguém, porque o movimento tá muito parado na nossa cidade, porque os Ibama tá dentro dos garimpos, e nossa cidade é região de garimpo, aí sempre dá aquele movimento parado. Mas graças a Deus que dá pra gente sobreviver com a ajuda do Senhor. Aí eu peguei, ele disse pra mim que o homem ia sair, que tinha separado da esposa dele, e ele ia devolver o ponto. Aí eu falei, então segura pra mim, que se for da vontade do Senhor, eu vou alugar. Aí eu aluguei. Não sei se era R$200, gente, que faz tanto tempo. Eu sei que eu terminei alugando lá. Aí eu peguei, eu trabalhei com um contador, o nome dele era Alexandre, eu sou Alexandre, ele já até morreu, e a Cláudia era a esposa dele. É a esposa dele, no caso, ela já tá viva, né? Ele morreu. Aí eu liguei pra ele, eu falei assim, Alexandre, eu tô montando aqui um pontinho pra mim trabalhar aqui na rua principal, e o senhor me ajuda se eu lhe pedir? Eu disse assim, ajuda, o que você quer? Eu falei assim, eu queria que o senhor me desse pra mim uma não é estante que se dá o nome. Ai, gente, é tanta coisa pra me lembrar. É aquela coisinha assim pra gente pôr estante de vidro. Gente, eu não sei se o nome dá o nome é estante de vidro. Sei que é aquela peça de vidro que a gente põe pra ficar à mostra. E ele me deu. Ele me deu duas e eu comprei uma. Aí ele disse, então eu vou te dar de presente. Aí ele me deu. Sou muito grata ao Senhor, a ele, porque ele fez isso por mim. Mas também eu sempre falava do amor de Jesus para ele, sempre. Ele vinha comigo, eu sempre falava de Jesus para ele. Muito grata a Deus. E aí ele me deu de presente, né? E aí eu consegui e fui trabalhar. Eu não tinha nenhum produto, meus produtos eram muito pouco, mas com a ajuda do nosso bom Deus, né? Deus sempre me abençoou assim que eu consegui ir montando. Trabalhei 10 anos. O dinheiro dessa casa que eu moro hoje, no caso essa aqui não, essa aqui também. A outra que é ali atrás, que foi onde meu esposo saiu embora me abandonando, eu consegui comprar esse terreno que eu moro hoje. Eu comprei da mão da irmã Maria. O nome dela ela Maria da Cocada, porque ela mexe muito assim com doce, fazendo doce, cocada, entendeu? Maria da Cocada. É Riva, lembrei, Jesus, obrigado. O nome da mulher do salão é Riva. É ainda que ela tá viva. Riva, aí vem o Nildo, eu, Lindalva e o sapateiro.
Aí os pontinhos eram de madeira, que até hoje ainda é de madeira ainda. E atrás era a vila. Aí eu peguei e aluguei lá, né? E graças a Deus que deu tudo certo. Aí ele foi e me deu essas 2 peças de vidro, né? Essas estantes de vidro, acho que é estante dá nome, prateleira, não sei como é que dá nome. Sei que ele comprou pra mim e eu comecei a trabalhar lá. E sempre fui aquela mulher, assim, nunca fui aquela mulher muito gastadeira, né? Claro. Mas talvez se o meu esposo sonhasse os mesmos sonhos que eu sonhava e sonho, aliás, talvez seria diferente nessa vida. Mas não sei se ele tinha medo, assim, das coisas não dar certo. E a gente tem que pôr as coisas e confiar no Senhor e pedir para Ele. Mas hoje o povo quer montar as coisas, mas não abre a boca. Não pede. Gente, nada cai de mão beijada. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Nós temos que pedir para o Senhor Jesus, porque Ele é dono do ouro e da prata. Se Deus não dá para nós, outra pessoa que não dá para nós. Para tudo, para nós se abençoar. Mel tá ali. Aí, gente, opa, graças a Deus que eu consegui, né? Comprei essa casa, na época ele tava para Itaituba, né? E eu tava aqui, no Progresso. Ele tava de férias. Aí a irmã, eu morava no outro bairro, na Europa. A gente sempre ia para o culto junto. Aí ela tava conversando, né? Que ela ainda não tinha ainda terminado, ou tava difícil, ainda não tinha conseguido vender a chácara e a casa. O resto ela já tinha vendido, carro, moto, algumas outras coisinhas, mas a casa e a chácara ela não tinha. Aí eu fiquei assim com medo de dar proposta para ela e ela não aceitar. Aí eu orei ao nosso Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade que a irmã Maria fala novamente de vender a casa, eu vou comprar dela. Nesse tempo eu tinha 5 mil no banco, na caixa. Aí eu peguei e nós fomos juntos no culto, aí ela falou novamente, né? Aí eu falei assim, irmã, posso lhe fazer uma pergunta? Ele fazer uma pergunta, que se falar para ele e pôr uma proposta. Ela disse, pode. Eu falei assim para ela assim, a irmã me vende a sua casa? Ela ficou assim olhando, sério, irmã Lindal? Eu falei, sério, irmã. Eu tenho um dinheiro no banco, não é todo, não é muito não, mas dependendo da proposta que a senhora fizer comigo, a gente faz negócio. Aí eu falei bem assim, se a senhora me vender a sua casa para mim, eu dou 3 mil de entrada e parcelo o resto. R$ 1.000 por mês, que era 10 mil que ela tava pedindo na época. Aí ela disse, irmã Lindal, por que a senhora não me disse isso antes? Eu disse, não, mulher, porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu fiquei com medo da senhora não aceitar, né? E não confiar em mim. Aí ela disse, tá feito o negócio. Eu falei, sério, irmã? Ela disse, sério. Digo, Jesus, obrigada. Fiquei tão feliz. Isso, naquele dia minha alegria foi grande. Porque você viver de aluguel não é bom. Mas eu louvo a Deus que eu não vivia de aluguel. Né? O patrão do meu esposo, na época, ele trabalhava na Prismatec, numa loja grande. Ele trabalhou 10 anos na Prismatec, aqui na minha cidade. E aí ele deu uma casa para nós morar. E eu fui tão abençoada que a minha casa era do ladinho da igreja, da Assembleia de Deus. Muita bênção, eu louvo a Deus. E nas minhas orações que a gente fazia com a irmã Valda, eu sempre pedia para o Senhor dar uma casa para mim. Ô Jesus, me dá minha casa. Eu sempre pedia assim para Jesus. Eu sei, gente, que Deus foi tão bom comigo, muito maravilhoso. Eu consegui comprar o terreno na casa, né? Aí a gente pagava R$ 1.000 por mês. Mas o meu esposo, toda vez que a gente ia pagar essa casa, gente, era uma briga. Ele dizia, eu não sei o que se passava na mente dele. A gente brigava, não sei o que se passava. Não tinha uma vez que a gente não ia pagar, era uma briga. Não sei, até hoje tem hora que eu fico me perguntando o que se passava na mente dele. Ele ficava brigando que eu comprei a casa, depois eu poderia largar ele. Ele dizia assim pra mim. Aí ele ficava com os pensamentos velho besta. Porque quando eu comprei o ponto, né? Quando eu comprei o ponto, quando eu aluguei o ponto,
Ele disse assim pra mim, quer que eu ia trabalhar lá, só tinha macho. É a conversa dele. Eu falei assim, meu bem, nem quando eu era nova, eu nunca fiz esse tipo de coisa. Passa um carro agora que eu tenho Jesus, eu tô velha. É assim que eu dizia pra ele, né? Eu tenho uma mulher que eu tenho cabeça, tenho filho. O que é que eu vou ficar fazendo? Meu bem, para com isso. Isso daí não vem de Deus. Ele tinha muito ciúme. Porque eu todo o tempo trabalhei. Eu todo o tempo não esperei ele me dar nada. Eu todo o tempo fui aquela mulher assim que gostei de trabalhar. Ele me conheceu trabalhando. Deixei meu filho com os meus pais e fui cuidar, fui ser babá dos filhos dos outros, que inclusive era filha desses meus patrões. Eu conheci eles na casa de uma amiga minha. Foi até no aniversário que eu conheci eles. E de lá, a esposa dele gostou de mim e eu fui ser babá da menina dela, da Ana Luísa. Amo, muito fofa. Eu fui babá da Ana. O nome dela é Cláudia, o nome da menina é Ana Luísa e o nome do senhor era Alexandre, ele já até morreu. Isso, hoje ela é contadora lá em Itaituba. E aí ele tinha ciúme de mim, não sei o que ele te passava por aqui, porque eu nunca dei motivo nessas coisas. Eu falei assim, meu bem, isso não vem de Deus, para com isso. Eu todo o tempo fui trabalhadeira, eu todo o tempo mexi com pessoas, conversei com pessoas, com homem, com mulher. Nunca fui essa pessoa assim, ele dizia que eu tinha que ser uma vereadora ou uma prefeita. Alguma coisa assim, grande, porque eu sou uma pessoa que eu lido com todo mundo. Ele dizia. Aí eu falei, meu velho, pare com isso. Aí eu até brinquei com ele, mas eu gosto é de homem. Falei pra ele, que Deus me fez foi mulher. Eu não gostava foi de homem, eu falava pra ele. Aí ele ficava mais zangado ainda. Ele de besteira, rapaz, para com isso. Sem a vontade dele, eu aluguei o ponto. E hoje eu tô na minha casa. Porque foi o meu Deus que me deu. Já pensou se eu não tivesse botado o pé na parede? Porque foi de lá que eu comprei essa casa que eu moro hoje, no caso o terreno. De lá. Já pensou? Tem coisas na nossa vida, nós que somos mulheres, que a gente tem que pedir direção do Senhor. Que às vezes nem tudo nosso marido tem uma direção. Às vezes a gente vai pela ideia dele, a gente vai e só quebra a cara. A pessoa se eu fosse aquela mulher que é mandamento de Deus, a gente ouvir o marido. É sim, não vou dizer que não. Mas nós mulheres temos que ter a nossa confiança no Senhor, pedir de Deus direção, para Deus vir abençoar aquilo que a gente... Porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as coisas. Não adianta nós, como eu posso dizer a palavra, tentar enganar Deus, que ninguém engana o Senhor Jesus. E Deus sabia dos procedimentos do meu coração. Deus sabia como é que eu ia fazer. E eu botei o pé na parede e fui. Falei, até brinquei assim com ele. Rapaz, eu gosto de homem, eu gosto de estar no meio dos homens. Ainda falei com ele assim, que o homem sou mais verdadeiro do que as mulheres. Ainda falei assim pra ele. Aí ele, então tá bom, pode ir. Eu digo, não, eu vou mesmo. Só Jesus que vai descer lá do céu e pedir pra mim não ir. Ainda falei assim pra ele. Mas se Jesus disser pra mim ir, porque ele sabe de alguma coisa, se vai dar certo ou não. Aí ele ficou calado, porque eu sou evangélica, meu esposo não era. Aí trabalhei, graças a Deus, eles nunca me desrespeitaram, sempre me respeitaram. Eu sempre fui aquela pessoa assim, que eu nunca fui aquela mulher assim de estar dando meu pé para os outros puxar. Sempre respeitei, sempre entrei, sempre subsaí. Graças a Deus por isso. Na casa desses meus patrões, eu trabalhei 2 anos, da Cláudia. Eu só saí de lá quando eu me amiguei com meu esposo. Só que nessa época eu não era evangélica, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Aí eu trabalhei com ela. Aí deixei meu filho com os meus pais, minhas irmãs, né? Que tinha umas que trabalhavam, outras não, que eram de menor. Então elas cuidavam do meu filho pra mim, então eu ia cuidar. Pra não ficar ouvindo meu pai fazer alguma coisa, passar assim na minha cara, alguma coisa, né? Sabe como é que é os pais da gente? Não tem jeito, né? Ai, mas graças a Deus, louva a Deus que o meu pai não foi aquele homem assim que me ajudou muito, meu pai e minha mãe. Sou muito grata ao Senhor. E eles ficaram com meu filho e eu trabalhei porque o verdadeiro pai do meu filho é do exército. Hoje ele mora no Rio de Janeiro. Ele é cabo do quartel, antes ele era só soldado, hoje ele é cabo. Ele mora até na cidade chamada Goitatais, não conhece o nome, Goitatais, não conhece o nome. Ele mora lá. Ele é o pai do meu filho. E aí eu
Não sei se é porque eu amava muito o pai do meu filho verdadeiro, que ele foi o homem que foi o amor da minha vida. Demais. Quando eu fui morar com meu esposo, eu era apaixonada pelo pai do meu filho. Muito apaixonada. Mas o que me fez eu gostar do meu esposo, amar meu esposo, foi o jeito dele, tratar o meu filho, me tratar. Ele era assim um homem ignorante, brutão, mas ele era um homem assim, muito amoroso com meu filho. Meu filho ama ele. Assim, ele era um homem assim muito só de casa, não era assim de estar com folia com mulher. Por isso que eu creio que eu devo ter lutado pelo meu casamento, porque o meu esposo, ele era um homem assim que se eu estivesse aqui na beirada da pia que não estou agora lavando louça, ele estava me cheirando. Eu acordava, era com o cheiro dele. Se eu tava lavando roupa, ele era aquele homem assim, ele era muito carinhoso, assim, ele era ignorante, mas também a ignorância dele era passageira, não era aquela ignorância de ficar assim, sabe, nós dormir brigado. Não, meu esposo não era assim. Eu acho que por isso assim que eu lutei pelo meu esposo, eu não me arrependo de ter lutado por ele. Não me arrependo. Fiz a minha parte, lutei, chorei, orei, pedi para o Senhor trazer ele muitas das vezes. Pedia para o Senhor preparar um esposo para a mulher e ela deixar o meu esposo. Essa era a minha oração. Mas o Jesus não quis, né? Sinto muita falta assim, dele, né? Mas tô levando a vida, né? Sofri muito, chorei muito. Ele foi muito covarde comigo, meu esposo. Demais. Muito mesmo. Mas o que eu fiz por ele eu não me arrependo. Não pingo de ter orado, de ter chorado, pedido para o Senhor trazer de volta para casa. Eu tinha aquela esperança, sabe, assim, de Deus trazer meu esposo para casa. Eu sei que eu comprei esse terreno, né? Falei com a irmã falou que aceitaria e eu peguei e fui no banco, dei 3.000 reais de entrada para ela e fiquemos parcelando, ficou parcelado 7 vezes. 7 vezes a parcela e a gente foi pagar. E aí, hoje eu tô aqui. Ele, quando ele saiu, meu esposo, para ir trabalhar, ele disse para mim que ia para construir essa casa. Concluindo que ele deixou essa casa aqui, não ligou mais, saiu abandonando a família, me abandonando. Aí tem hora que eu fico pensando assim, Senhor, tu já pensou se eu tivesse parado? A Mel ficou ali me olhando. Já pensou, Senhor, se eu tivesse ficado só chorando por ele? Gente, não é fácil você trabalhar, ajudar seu esposo, lutar pela sua casa, porque todos os meus pensamentos, meus planos eram junto com ele. Meus planos, nenhum momento foi sem ele. Todos eram com ele. Mas Deus conhece o futuro de cada um de nós, né? O amanhã de cada um de nós, o Senhor sabe, né? E eu fiquei aqui dentro dessa casa. Quantas noites eu acordava de madrugada chorando. Quantos dias sem comer, eu emagreci, eu fiquei o couro e o osso. Agora que eu tô pegando uns quilinhos, gente, eu fiquei o couro e o osso. Eu tava irreconhecível. Mas foi o período que eu mais jejuei, foi o período que eu mais chorei, foi o período mais que eu pedi a Jesus. O meu sonho era de ver meu esposo entrando pela porta da mercearia. Eu sempre tinha assim aquilo comigo, assim, eu sempre disse, Senhor, quando tu trazer meu esposo, Jesus, eu vou pedir para ele deixar as malinhas dele lá fora, que eu vou tirar só o documento dele, porque vai ser uma nova vida. Tudo eu pensava, eu calculava na minha mente. Toalha, cueca, meia, roupa, tudo novo. Lençol, esse era o meu sonho. Porque ele não foi um homem ruim para mim. Se ele tivesse condições, talvez ele me daria uma vida boa. Ele foi bom, mas a partir do momento que ele quis ir para garimpo, meu Deus, desabou a nossa vida. Gente, eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque depois que meu esposo saiu dentro de casa, todo aquele caráter dele que ele tinha foi pelo ralo. O homem ficou cego pelas coisas dentro do garimpo.
cego, 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 cego. O homem mentia, 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 mentia. Meu Deus, chega a doer na minha alma. Eu falava pra ele, meu bem, tu tem mulher? Me diz. Sempre tratava ele assim, ele dizia que não, não tinha. Depois que ele saiu de dentro de casa, é que foi descoberto tudo, todas as coisas dele. Gente, pra mim foi uma decepção tão grande que eu nunca esperava da minha vida. Acredita em coisa dessa? Você confiar naquela pessoa que você vive, seu esposo, viver uma vida, 25 anos de casado. 23 anos, aliás, que nós estávamos juntos. Ele vai fazer 4 anos de morto. E eu ainda esperei ele 2 anos e 3 meses. Chorando dia e noite para Jesus. E pedindo às irmãs que me ajudassem em oração, porque eu acreditava que Jesus ia trazer ele para casa. Eu acreditava. Aí eu fico pensando assim, já pensou, parar para pensar, se eu não tivesse a disposição que eu tenho hoje, eu louvo a Deus, o meu amor, se você tá aí, numa rede, numa cama, chorando, por uma pessoa que não lhe quer, que não, porque se quer a gente, eles voltam para casa, que é o lugar deles, é na casa da gente, junto com a família dele. Mas se ele não quer não, meu amor, se olhe no espelho. Eu chorei muito, mas eu me valorizei. Eu comecei a me arrumar mais, porque eu pensava sempre na família, né? Sempre de arrumadinha para a igreja, mas não é que eu não me arrumava, eu me arrumava, mas assim, eu chorava por ele, mas eu emagreci porque eu era gordinha, gente, eu era gorda. Vou mostrar uma foto para vocês, como é que eu era. Tá assim, toda a minha família junto aqui na minha cidade, que a minha irmã morava aqui também, né, e o marido dela também morreu, né. Gente, vocês verem como eu era gordinha, hoje eu me amo mais. E eu me valorizo mais e me priorizo mais. Porque se você não se olhar no espelho, não se amar primeiro, não se valorizar primeiro, minha filha, nós estamos ferradas. Porque só Deus para fazer a pessoa verdadeiramente amar o outro. Senão, minha filha, você tá frita. Olha, eu sempre fui essa mulher assim, pra glória de Deus. Sempre tá lutando. Ele me conheceu trabalhando, sendo babá, cuidando dos filhos dos outros. E lutando. E meu esposo me abandonou. Foi embora sem deixar endereço. E eu aqui só cuidando desse mercado, dessa mercearia. Hoje, tudo que eu tenho hoje, eu consegui com a ajuda de Deus, não com a ajuda dele. Porque depois que ele foi pro garimpo, ele esqueceu da família. Ficou cego, 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 cego. Ele foi com os planos, viu? E os planos dele foi mudar. Existem portas que ela não vem de Deus. Porque toda porta vinda de Deus, ela vem para somar. E ela não vem para nos afastar da nossa família. Muito cuidado com as portas que estão sendo abertas. Peça de Deus se vem do Senhor ou não. E ele dizendo, e eu dizia assim para ele, meu velho, não quero você dentro do garimpo. Por quê? Porque tu sabe, meu cunhado trabalhou dentro de garimpo. O que sucedeu da vida dele, né? Sempre aprontando dentro de garimpo lá. E meu cunhado era homem muito... Meu cunhado era bom demais para minha irmã. Demais, não chega nem aos pés do meu esposo. A bondade que o meu cunhado era com a minha irmã. Mas já tinha um pontinho fraco dele, que era rabo de saia. Mas quando ele estava servindo a Jesus, ele era muito uma bênção do Senhor. Mas se ele se desviasse, aí era diferente. Mas Deus sabe todas as coisas. A gente nunca sabe de nada, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E hoje eu estou aqui. Então, o que eu quero falar para você, meu amor, que você se valorize mais, se ame mais. Olha, eu não dormia, gente. Eu meditando. Meu Deus, a minha casa tá caindo nos pedaços. Eu falava para Jesus desse jeito.
Jesus só estava vendo os buracos da casa, porque do lado da casa, assim, tudo tinha buraco, morri de medo de inseto, de cobra, porque não tinha muro. Hoje eu tenho um muro na minha casa, com a ajuda do Senhor, foi Deus que me deu condições para fazer o muro da minha casa, e foi construída antes dele vir. Essa casa que eu moro aqui foi construída antes dele vir para cá. Ah, aliás, ele morreu, mas ele não entrou para dentro dessa casa. Minha vontade era que ele viesse. Deus sabe, orava dia e noite, mas o próprio Deus não permitiu, porque o Senhor sabe todas as coisas, né? A gente não sabe de nada. Eu tenho na minha mente que eu acho, é assim meu modo de pensar, né? Que eu acho que se ele voltasse para casa, talvez a mulher não ia deixar ele sossegado, talvez nós ia começar um ponto de brigando, entendeu? Isso é que é o meu modo de pensar, não sei, né? Sei que o meu esposo hoje não tá mais entre nós. Eu chorei muito, pedi muito para Deus trazer ele de volta para casa. Era meu sonho de ver meu esposo, era meu sonho de ver ele na casa do Senhor. Mas eu creio assim que naquele grande dia eu vou ver ele no céu de glória. Tem pessoas que falam assim para mim: ah, mas ele morreu fazendo coisas erradas, tipo assim, porque ele abandonou a família, né? Mas eu orava muito por ele. Ele viveu com uma mulher que tinha um exemplo de uma mulher de Deus, de oração, entendeu? Assim, eu sempre, minha boca sempre foi falar, dar aconselhar, dar palavras. Nunca foi aquela pessoa da palavra contrária, não é nada assim de desagradar, sabe? Quando alguém chegava falando alguma coisa, eu sempre fui aquela pessoa assim, não sei se o meu chamado é para aconselhar as pessoas, né? Eu sempre, são coisas que eu sei falar, até onde eu conversei com a irmã da minha igreja. Minha conversa é falar do amor de Jesus, aconselhar as pessoas. Esse é o meu chamado, eu creio. Eu acho que para mexer com muita gente, eu falei até para a irmã, eu tenho esse chamado, eu admiro quem trabalha com pessoas assim, no sentido que eu quero falar assim, de pastores, de mulheres de círculo de oração, porque, meu Deus, é muita cabecinha, cada um com um pensamento diferente, né? Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas e Ele capacita aqueles que têm chamada para a obra de Deus, né? Eu até falei para ela, irmão, eu acho que eu não tenho essa cabeça assim para mexer com muitas mulheres, que é muita coisinha, uma puxa de um lado, puxa do outro, mas eu admiro. A minha irmã, a que morava aqui, hoje ela mora em Itaituba, ela tem esse dom. Deus chamou ela e capacitou ela nessa forma. Meu Deus, ela faz o trabalho da obra de Deus muito linda. Minha família todas são evangélicas, graças a Deus, quase todas. Só tenho 2 irmãs minhas que estão afastadas e 2 sobrinhos também afastados e uma sobrinha. E as minhas 2 irmãs e os meus cunhados, que não são. Da minha família, da parte do meu pai, o meu pai meu irmão a Leide, a Edinalva, a Marinalva e eu e a Lindoete. A minha irmã Lindoete é da igreja. Nós somos da Assembleia, né? Só tem ela que é da igreja. Daquele homem do chapéu, como é que dá o nome dele? É Mundial, ela é da Mundial, a minha irmã. E é assim, gente. Mas eu creio que eu vou ver ele, né? Minha oração era sempre que Jesus salvasse ele. Porque região de garimpo a gente sabe como é que é, né? E ele não tinha costume de andar de garimpo. Ele só nasceu, mas logo ele veio para a cidade. E ele veio para a cidade, cresceu na cidade e não tinha mais contato assim, né? Então ele foi para garimpo e lá o garimpo é complicado, né? Tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, né? E assim. E eu fiquei assim, sentindo a minha dor, gente. Chorei muitos dias, ó. Porque Deus usou uma irmã da congregação cristã. Fui num cantado de hino, Deus usou uma irmã bem velhinha. Que ela disse que não era mais para me chorar, era a ordem de Deus. Meu Deus, quando aquela irmã falou aquilo pra mim, naquele culto, coisa que eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, quase que eu para trás. Era a ordem de Deus para mim não chorar mais, porque eu já tinha chorado bastante. E Deus estava triste comigo. Meu Deus, quando ela disse aquilo, eu fui no outro mundo e voltei. E santo Deus, digo Jesus. Ela disse, porque quem morreu, deixa jeito as palavras que ela disse, quem morreu não voltava mais. E a ordem de Deus era para mim não chorar mais, era para mim viver a minha vida. Porque chorar eu já tinha chorado demais. E Deus estava triste. Ai, mas é aí que eu chorei. Digo, meu Deus, me perdoe, Jesus.
porque demorei a esquecer ele, ó. Muito, muito, porque foram 23 anos. Ele foi um homem bom comigo, ele era um homem ignorante, sim, mas ele era um bom assim. Eu nunca andei pedindo nada no meio da família dele, um copinho de açúcar. Não, meu esposo era um homem preto, pretinho, mas eu amava meu pretinho. E ele era um homem assim que ele era um homem assim de palavra. Nunca conheci cobrador atrás do meu esposo, porque ele devia na cidade. Nunca andei na família dele pedindo um copinho de arroz, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café. Nunca. Nunca. E os céus é testemunho do que eu estou dizendo nessa tarde. Nunca mesmo. Que pena que ele olhou para os caminhos errados, né? Não era para ele ter olhado, né? Para a família que ele tinha, né? Que ele deixou, né? Hoje sofre eu, né? Sofre a mãe dele, porque eu sinto saudade, ela como mãe, com certeza, né? Lembra do filho. Mas foi difícil para me esquecer. Hoje eu já consigo falar sem chorar, mas antes, meu Deus, era eu falar e chorar. Mas a palavra de Deus fala que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo sara a ferida, né? E assim. Mas ele pitou e bordou comigo, ó. Eu chorava de noite as histórias. Ele tá tal lugar, ele tá tal... Menina, a pior coisa que tem é você ser marido, ser esposa de marido vivo. É assim, era a minha vida. E eu chorava muito por causa disso. Porque outra coisa não. Mas conversa vem muito nos ouvidos da gente. Ai, irmã, vi seu esposo tal lugar. Ai, irmã Lindalva, vi seu marido no bar. Ai, irmã Lindalva, vi seu marido no puteiro. Menino, só Jesus na casa, ó. Digo, meu Deus, aí que eu chorava. Eita, quantas vezes de manhã eu acordava e não sabia nem onde eu tava. Acredita coisa dessa? Não sabia nem onde eu tava. Porque eu garrei a minha prova. Aí eu tive muita gente, muita mesmo orando a meu favor. Conheci uma irmã através de uma outra irmã da igreja, que ela era de Belém, e era uma mulher muito usada nas mãos de Deus. E eu pedia para ela me ajudar em oração. Ela disse, irmã, não se preocupe não, irmã, Deus está no controle. Aí eu, com aquela ajuda, né, aquela graças a Deus, assim, a igreja me ajudando em oração. E Deus não quis, né, trazer ele para cá, né, que eu queria que o Senhor tivesse. Mas não foi a vontade dele, né? A minha eu queria, né? Mas louvado seja o nosso Deus, né? O Senhor sabe todas essas coisas, a gente nunca sabe, né, de nada, né? Deus é que comanda o universo, Ele que sabe, Ele que dita as regras para nós, né? Vamos fazer o quê, né? Ai, mas hoje eu já consigo falar, gente. Sei que eu tô aqui, lutando todos os dias. Tem gente que fala, irmã Lindalva, a senhora ainda não casou? Eu digo, não. Se Jesus quiser, Ele me prepara. Se não quiser, eu vou ficar assim. O casamento é coisa séria, gente. Casamento não é um prato descartável que você come e joga fora. Nós vamos prestar conta diante do Senhor. Casamento é coisa abençoada e é de Deus. Então é assim. Sei que eu estou aqui, gente, com a ajuda do Senhor, estou lutando, construí a minha casa. Os clientes foi Jesus que a minha vida é um milagre. A minha vida. Eu posso dizer que a minha vida, eu tenho que falar de mim, não posso falar dos outros, porque a vida dos outros eu não conheço. Mas a minha vida, ela é um milagre. Um milagre. E hoje estou aqui, firme e forte com Jesus, lutando todos os dias. Não é fácil. O conselho que eu lhe dou nessa tarde é que você aí, mamãe, ou papai, que esteja chorando por alguém que lhe abandonou, levante a cabeça. Confie naquele, ó, que não nos abandona. Ele sim não nos abandona. Nós abandonamos Cristo Jesus pelo mundo. Mas Jesus não nos deixa. A partir do momento que você levantar a cabeça, erguer a cabeça, confiar no Senhor, menino, Ele faz ligeiro demais as bênçãos dele na nossa vida. Como a gente não sabe, mas Ele trabalha no meio do seu povo. Sei que eu construí essa casa com a ajuda do Senhor. Hoje eu entendo porque Deus me trouxe para cá.
Quando Deus me trouxe pra cá, o dono do ponto aumentou o ponto, né? Aí eu fiquei, me deu um desespero. Aliás, primeiro eu falei assim pra ele, assim, olha, ó, por isso que diz, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente falar, que dependendo da forma como a gente se expressa, tudo acontece. Eu falei bem assim pra ele assim, olha, meu bem, eu tô cansado, porque ele trabalhava 10 anos na Prismatec. E eu naquela correria, sempre nós desencontrava, né? Quando ele ia me buscar, às vezes nós se desencontrava, porque já estava muitas vezes tarde. Às vezes ele vinha primeiro, às vezes eu ia depois, era assim. Aí eu falei assim pra ele assim, eu já tô cansada dessa ida, subida. Então eu quero que você faça um pontinho pra mim. Lá em casa, nem que as coisas... Eu falei pra ele assim, se tu não fazer um ponto pra mim, eu vou arrumar tudo isso aqui, nem que esteja tudo vencido, mas eu vou pra casa, que eu já não aguento mais, eu tava cansada de subir aquela ladeira todo dia. Eu falei pra ele. Só que ele me buscava às vezes, né? Quando dava, ele me buscava. Quando não dava, ele não me buscava. E às vezes eu tinha que vir só. Era assim. Aí eu dizia pra ele que eu tava cansada já, não aguentava mais. Porque quando eu chegava aqui, aí de domingo a gente ia descansar, tinha que vir pra casa, uma casa. Então geralmente isso cansa, né? Mas sempre ele me buscava de moto. Mas eu já tava cansada. Acho que da labuta, né? Que eu queria que ele saísse do trabalho. Porque eu falava assim pra ele, tu vai pra Manaus, lá onde as minhas irmãs estão. Aí tu compra as coisas lá e traz pra cá pra gente trabalhar junto. Eu não sei se ele não tinha fé, a mesma fé que eu tenho, entendeu? Eu não sei, não sei. Até hoje eu me pergunto o que passava na mente dele. Não sei. Sinceramente, eu não sei. E aí, eu dizia pra ele que ele ia pra Manaus, que é onde as minhas irmãs moram, e eu ia pra Goiânia, que eu conheço, né? Já viajei pra lá. Aí eu falei pra ele que aí a gente ia trabalhar junto, né? Os dois juntos, pra gente, não vou dizer a gente ser rico, mas ter uma vida mais favorável, né? Mas não entrar na mente dele, não. E até hoje eu não entendo por que, meu Deus, que não entrava essas coisas na mente dele. Não sei se ele tinha medo, não sei. Não sei. Eu sei que eu fiquei... O carro-pipa tá passando ali na rua de casa. Dizem que é pra sair o asfalto aqui no meu bairro, né? Ai, Jesus, tô orando ao Senhor que dê certo. O mandamento de Deus fala pra nós orar, né? Pelo esse povo. Eu estou crendo que vai sair em nome do Senhor Jesus. Ai, Mel! Mel já saiu, gente, é meu uma benção. Aí eu peguei e... Aí o carro-pipa entrou ali e eu fugi da conversa, gente. Mas o conselho que eu quero falar pra vocês, não fiquem braços cruzados, a vida continua, se a pessoa lhe abandonou, lhe deixou você, se você tá lutando e ele não quer nada, confia no Senhor, Deus não nos abandona, Deus não deixa nós para trás, se apegue com Deus, ore a Deus, busca o Senhor e tenha força, tenha fé que tudo vai dar certo. A gente tem que ter fé e acreditar no Senhor que tudo vai dar certo. Eu creio que eu acho que se eu não tivesse me apegado com Deus... Melzinha, cadê você, mamãe? Eu acho que se eu não tivesse pegado com Deus, gente, não sei o que seria da minha vida, ó, porque eu chorava de noite, eu emagreci, fiquei curioso, chorando pela minha casa. Chorei tanto, meu Deus, que eu não vou nem me lembrar. Hora ruim, que não desejo pra ninguém. Eu ficava me perguntando, meu Deus, a minha vida era de trabalho pra casa, pra igreja, sempre ali, lutando pra gente ter uma vida melhor. Nunca passou pela minha mente um segundo do meu esposo fazer isso comigo. Nunca passou. Nunca. Nunca passou pela minha mente. Logo eu vivia, minha mente era tranquila, porque ele nunca deu motivo de mulher, de estar com safadeza. Nunca, meu esposo, pra glória de Deus. Foi uma porta aberta, um vacilo. Mas mesmo assim, eu sempre dizia para Deus nas minhas orações, Jesus, ele não será o primeiro nem o último a fazer isso comigo.
até a tua volta, né? Porque sempre tem um que é a mente mais fraca, né? A gente tem que fugir do mal. Nós não tem poder com o pecado. Se nós não se afastar dele, a gente cai. A gente cai porque nós não somos nós não temos poder suficiente. Não, a gente estraga com a vida da gente, com a família da gente. Se você não vigiar, você estraga com a sua vida e a sua família. Porque tudo nessa vida ela tem consequência, seja ela boa ou ruim. Porque se você plantar só o mal, você pode ter certeza, é colheita na certa. Olha bonitinha aqui, melzinha. Tu já tá dando a volta na rua, né, mamãe? Tá perigosa. Tudo nessa vida, gente. Se você plantar, você colhe. Não tem pra onde. É a Bíblia que diz. Então é melhor a gente lutar. Se errou, mas tenta consertar o seu erro. Mude suas atitudes, seu jeito de pensar e a sua família. Aquele grande dia você vai prestar conta dela diante do Senhor. Famílias não é prato descartável que você come e joga fora, não. É família, gente. As pessoas têm que abrir a mente. É família. Família tem os filhos junto. Tem tudo. Confie no Senhor. Erga as mangas e lute. Porque se você dá uma de mole, você fica para trás. Eu chorei muito, lágrimas de sangue, nem diz. Mas eu venci com a ajuda dele. Teve um dia de eu ficar o dia todinho. Jesus, eu não vou pro culto, não. Eu. Chorando. Ninguém nunca me viu chorando aqui dentro do mercado. Todo o tempo alegre, sorridente, mas dentro do meu quarto, quando eu desabava, e muitas vezes sozinha também. Só não pros clientes, né? Uma vez a mulher disse, irmã Linda, eu fiquei sabendo que seu esposo lhe abandonou, mulher. Eu digo, foi mulher do céu. Eu vejo a senhora todo o tempo alegre dizendo, nunca vi a senhora falando nada disso, mulher. Ela falou pra mim, ela ficou surpresa, né? Aí eu falei, pois é, mulher, aconteceu. Ela disse, meu Deus, irmã, a senhora é uma mulher de Deus, ó. Fiquei lutando, sozinha, irmã. Tem que ser só Jesus mesmo, mulher. Porque ela até disse assim, eu não tenho essa, eu não tenho, não. O ratinha, como é que foi o ditado que ela disse? Ela já tinha, como é que é, rodada a baiana. Eu digo, não, mulher, a gente tem que esperar no Senhor. Deus é que faz todas essas coisas. Ô, irmã, servir a Deus é tão bom, né? Eu falei, é. Mas é tanta prova, né, irmã? Eu digo, é. Chegou, gente. Era um vendedor que estava aqui. Era o homem da linguiça, né? Que eu fui pagar ele. E o vendedor. Eu fui comprar umas coisas que estava precisando para mercearia. Absorvente. Fiz um pedido. Sei que não é fácil, gente, mas a gente vence. Se eu tivesse parado na caminhada, tava frita, ó. Se eu tivesse botado o pé na parede. Mas graças a Deus que Deus me deu força, me deu graça. E aqui estou. Para a glória de Deus. Lutando. E como eu já falei para você, meu esposo saiu, me deixou naquela casinha lá. E eu fiquei aqui nessa daqui. Naquela lá, aliás. Aí quem tem me sustentado é Deus. Mandado os clientes. Com a ajuda do Senhor, estou aqui. Construí minha casa. Por isso que a minha casa, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso bom Deus. Porque foi Ele que fez isso por mim. A gente tem que se firmar muito com Deus. Pedir de Deus sempre. Porque só Ele para nos dar força e graça. Já vai pinar pipa? É? Vai pinar pipa? Eu vou lá pra igreja. Tá. Você vai pra igreja hoje? Pois é, tô pensando aqui. Se eu não for na igreja hoje, eu vou lá na irmã Ivanete. E logo, logo ela vai indo embora também, né? Eu vou lá onde ela. Vou ver direitinho. E aí é assim, gente. Eu sempre... Esse é o Pedro.
A mãe dele trabalha no garimpo, aliás, o pai dele. Aí ela deixou ele aqui comigo. Tem 12 anos ele. Aí eu fiquei com ele. E ela tá me pagando. Ele é meu vizinho, ele mora do lado. E é assim, meus amores, a gente tem que aprender nessa vida de lidar com as situações, que se a gente não aprender, a gente sofre muito. A pessoa, se eu não tivesse costume de trabalhar, como é que não ia ser minha vida? Porque aqui nessa cidade, eu não tenho parente na aderente. Nenhuma. Porque a família do meu esposo mesmo nem liga pra mim. O marido saiu de dentro de casa, me abandonando. Todos eles sabiam o que ele estava fazendo. E não fala comigo, não. Mas tá bom. Eu estou aqui, com a ajuda de Deus. Tem uns cunhados que moram aqui, de vez em quando tem um deles que fala comigo assim, mas agora, né? Que antes não conversava, não. Mas quem errou foi ele, não foi eu, né? Eu não sei por que eles viraram a costa pra mim. Mas eu senti minha dor, rejeição da família do meu marido. Eu senti. Mas quem não pode nos abandonar é Deus, o resto. 23 anos de casada. Por isso que a gente tem que orar muito, pedir muito de Deus quando Deus preparar um esposo pra gente. Pra gente saber em qual família vai entrar. Porque ele aprontando todas e eles ainda ficaram com raiva de mim. Sogra, cunhada. Mas assim eram os cunhados. Mas assim. Mas tá bom. Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? Louvo a Deus que o Senhor me deu força, me deu graça. E hoje estou aqui, com a ajuda dele. Lutando todos os dias. Para que Jesus venha me dar força, me dar graça. E assim aqui estou, com a ajuda dele, consegui vencer. Estou lutando. Mas não é fácil, viu? Se o seu esposo lhe abandonou, não fique de braço cruzado não, meu amor. Ou você, a esposa também. Levante a cabeça, se fortaleça no Senhor e peça de Deus direção, porque só o Senhor Jesus para nos dar força e nos dar graça. Porque a luta não é fácil. Você nunca espera nada ruim. E é o que mais acontece na vida da gente, quando a gente menos espera, é daqueles que a gente mais ama. Do marido, né? De um filho, de uma esposa. Então, a nossa confiança, ela tem que estar sempre no Senhor. Sempre no Senhor. E aqui Deus tem me dado força, Deus tem me dado graça, e com a ajuda dele eu estou vencendo. Com a ajuda do nosso bom Deus. Mas não é fácil, gente. Não é fácil a vida da gente. A pessoa, se eu não tivesse o costume de trabalhar, como é que eu não estaria? Mas sempre trabalhei, graças a Deus, com a ajuda do nosso bom Deus, sempre lutei. Meu esposo me conheceu trabalhando, né? E aqui eu estou. Construí a minha casa com a ajuda do Senhor, porque é Deus que manda os clientes. Fiquei sozinha aqui chorando a minha dor, porque quando ele saiu me abandonando, eu fiquei naquela casinha ali. Saiu dizendo que ia construir nossa casa. O avião, gente. Saiu dizendo que ia construir nossa casa e terminou que nada disso aconteceu. Só eu fiquei chorando a minha dor.
Às vezes o homem tem que dar ouvido à esposa. Se a esposa não fala, chega a dizer não, é melhor dar ouvido, né? Que é pro bem dele. Porque hoje sofre todo mundo, né? O meu filho também sofreu muito. Porque o meu filho conhece ele como pai, só tem ele como pai. Gosta dele. O outro pai dele verdadeiro, biológico, nunca foi aquele homem para dar amor para ele. Sempre foi um homem rabo de saia, para lado de mulher. E encontrei esse, calmo, tranquilo. Era todo o tempo na dele. Concluindo que ainda deu no que deu. Mas tá bom. A vida é assim, né? A gente não pode... Quando eu queria estudar, ele não queria que eu estudasse, porque disse que mulher que estudar ia ser vergonha. Era assim que ele dizia pra mim, às vezes quando eu falava que eu queria estudar. Terminei meus estudos, concluindo que eu parei no tempo. Hoje muitas pessoas do meu tempo, tudo formada, estudada. Uma vez quando eu queria falar para ele que eu queria estudar, ele dizia que o tempo de estudar já tinha passado. Eu tinha que ficar em casa, cuidando de... Tinha que ficar em casa, cuidando do menino quando era pequeno. Era assim que ele dizia para mim. Eu também, para obedecer, né? Às vezes assim, não contrariar muito, eu ficava. Mas tá bom. A gente não sabe nunca como é que a vida da gente dá volta, né? E olha como dá volta, gente. É sabão que eu tô pondo aqui agora, esse sabão ele é muito bom, eu gosto dele, mas ele sempre sai uma aguinha com sabão, então para não aproveitar, eu coloco aqui dentro. Mas não é fácil não, gente, ó, a vida da gente. E se você dá uma de mole, meu amor, você sofre, ó. Sofre, 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 sofre. A gente tem que dar uma de dura. Que a minha mãe tinha um ditado, dizer pra nós, que hoje os mais velhos dizem, a vida só é dura para quem é mole. E graças a Deus, Deus tem me dado força, graça, e aqui eu estou, lutando. Lutando sempre, gente. E vou continuar até a volta de Jesus, né? Tô aqui lutando, não sei qual é o mistério, minha aposentadoria nunca saiu. E amanhã, tô vendo que eu vou lá no advogado, ver o que tá acontecendo, que ele vai fazer 4 anos, até agora não saiu. Eu vejo gente aí que já foi aposentado mais primeiro que eu, e a minha nunca saiu. Eu digo, meu Deus, não sei qual é o mistério não, Jesus, mas tu sabe todas as coisas. E é assim, minha gente, eu tô lutando. Enquanto a vida é esperança, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Devagarinho eu tô me organizando aqui no meu trabalho. Eu peço sempre a Deus sabedoria para me administrar. Peço para Deus me guardar, me livrar das pessoas que vêm com pensamentos contrários, de querer comprar e não pagar. Sempre acontece um saliente ainda dessa natureza. Mas agora eu cortei o fiado, deixar mesmo só os que eu já tenho mesmo. São poucos, mas são pessoas boas, porque tem um monte para me dar dor de cabeça. Tô com o cara aí para me pagar aí, oh meu Deus, só Jesus. Mas graças a Deus estou vencendo com a ajuda do nosso Deus. Eu tô aí lutando, gente, cada dia, mas não é fácil, ó. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não, mas a gente vence. Mas eu não tenho raiva da família do meu marido, sabia? Eu não sei porque eles ficaram assim diferentes comigo, eles me viraram a costa. Me deixaram eu sentir a minha dor sozinha. Minha sogra nunca, meu esposo morreu e minha sogra nunca veio aqui comigo. Me dar nenhuma palavra de conforto na época. Agora não adianta mais. Não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho ódio, jamais no coração. Sempre orei por eles, continuo orando, pedindo para que Jesus venha salvar e libertar todos. Mas ele saiu e ela nunca veio na minha casa. Ela apoiou muito a mulher. Ixi, ela apoiou a mulher demais. Dizem, no dia do velório lá, ela dizia, falaram pra mim que a minha cunhada dizia que ela era a esposa dele. Minha cunhada andava mostrando e disse que ela lá, para as pessoas, como ela é esposa dele. Eu não era esposa dele, casada com ele no papel e tudo, diante de Deus. Não era nem diante dos homens, foi diante de Deus. Mas tá bom, já passou. Mas também não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho ódio no meu coração. O nosso Deus é testemunho que eu estou dizendo nessa tarde. Os céus me aguardam, eu estou lutando para ir para lá.
E não tenho raiva, continuo orando por eles, sim. Não tenho mágoa deles. Mas eu sofri muito a rejeição até da própria família do meu esposo. Quase todos eles viraram as costas para mim. Mas tá bom. Tudo, Deus sabe todas as coisas, a gente nunca entende nada, né? Deus sabe tudo e a gente não sabe de nada. E meu caminho é esse, é de casa para a igreja. Trabalhar e de casa para a igreja. Esse é meu caminho. Eu tô na rua fazendo alguma coisa. E tudo isso aconteceu na minha vida, mas nem por isso eu desisti. Teve um dia, até comecei e não terminei. No domingo eu achava muito bom, como até hoje eu trabalho no domingo, porque minha mente era ocupada. Naquela época, já vai fazer 4 anos de morto, como até hoje eu trabalho no domingo, eu quero terminar minha casa, que até agora a aposentadoria não saiu. Eu trabalhava no domingo para me esquecer um pouco dos problemas, porque eu chorava muito, dia e noite eu chorava, não comia, não dormia, minha preocupação era muito grande. E quando ele vivia dentro de casa eu me preocupava muito, ficava me perguntando assim, como é que ia ser construída essa casa? Porque ele que era o provedor da casa. E eu não sei qual era o mistério que ele não construía a casa. Concluindo, que hoje Deus fez eu entender que tudo depende dele. Eu sempre tive isso na minha mente, que tudo nós dependemos de Deus. Mas até então, eu tinha assim que, como ele era o homem da casa, ele que poderia construir a casa, entendeu? Organizar a casa, ajeitar tudo, que a gente ia trabalhar junto. Mas foi totalmente diferente. Deus provou para mim que dependendo de qualquer coisa, a confiança tem que estar nele. Não é no marido, não é no esposo, não é nos filhos, não, é em Deus. E eu posso dizer comigo. Hoje eu moro dentro de uma casa que foi Deus que me deu. Não foi meu esposo, foi o próprio Deus, o Deus de Israel, que me deu esta casa. Hoje meu mercado está cheio de mercadoria para me vender, para a glória de Deus. E Deus tem me abençoado, mandado pessoas, estão pagando meus boletos. Foi Deus que me deu os meus clientes e tem permanecido para a glória de Deus. Os móveis que eu tenho dentro de casa, nenhum eram os móveis. Os móveis que eu tenho, tudo são novos. Chegou, gente. E aí, gente, não terminei de falar com vocês que tinha chegado gente. Eu fui ainda no velório, fiquei lá e a mulher que tava lá ainda ia dando quase a briga por causa que ela falou coisa lá e eu concluindo que eu chorei muito, mas eu vim embora. Eu fui no velório com meu filho, minha nora, ia dando briga porque a mulher lá ficou falando umas coisas e a gente, como servo de Deus, a gente só se cala. A única coisa que eu disse para ela é que eu era a esposa dele. Diante de Deus e diante dos homens. Ela não era nada para ele, mas eu sim era a esposa dele. Concluindo que eu vim embora para minha casa. Chorei muito, muito, muito mesmo assim. Eu tava tão assim, nervosa assim, que eu chorei demais. Vim para casa, vi o dia clarear. Eles lá deram maior apoio lá para a mulher, mas tá bom. Eu vim embora para minha casa. Chorei minha dor e estou aqui, firme e forte com Jesus. O que eu posso dizer para vocês nessa tarde? É que dependente de qualquer situação na nossa vida que nós passamos, nós temos que confiar sempre no Senhor. Ele está no controle, Ele não saiu do controle, Ele não perdeu a guerra, Ele está conosco, Ele não deixa nós desamparada. E vamos vencendo com Jesus todos os dias. Então, ainda que aconteça qualquer situação na sua vida, fique firme e forte com Jesus. Não abra mão daquilo que Deus lhe entregou, sua família, seus filhos, o seu trabalho. Lute, confie no Senhor que tudo vai dar certo. Se eu fosse ficar de mãos encruzadas, como muitas das vezes eu dizia para Deus assim, ô Senhor, não aguento mais, me tire dessa terra. É tanto sofrimento, é tanta coisa, a gente casa para viver e a vida da gente dá uma reviravolta.
E um dia eu fiquei aqui na mercearia, aqui no domingo, trabalhando, chorando, eu ouvindo os hinos, porque a Adventista, a programação do canal Adventista foi para mim um alicerce, para mim, de fortalecimento, de palavra, de ânimo, entendeu? Eu ouvia de noite e de dia, hora que tem, que aqui só pega à noite, ela pega geralmente das 7h30, mas o máximo às vezes das 8 horas até o outro dia. Às vezes vai até 9 horas aqui na minha cidade. E foi uma benção para mim, não posso reclamar. Benção do céu. O canal Adventista tanto faz na televisão como também na rádio. Aqui na minha cidade ele pega só esse horário. Praticamente, às vezes começa às 7h30, às vezes começa às 7 horas, vai até 8 horas da manhã no máximo, às vezes até 9 horas. Uma benção. Foi um alicerce para mim. Mas aqui às vezes corta, né? Tem a programação da cidade, né? Eles liberam até esse horário, né? Aí depois eles cortam e tem a programação da cidade, né? Na rádio, né? Mas para mim foi bênção do Senhor, louva a Deus, o canal da Igreja Adventista e os louvores, as pregações, aquelas palavras de ânimo, me fortalecia muito. Quantas madrugadas eu acordei e eu ficava desesperada e ligava a televisão do canal Novo Tempo e ali eu chorava, me fortalecia com Deus, eu orava e vi o dia clarear e Deus me fortalecendo. E um certo dia aqui no domingo, eu fiquei, Senhor, hoje eu não vou para tua casa não. Tô tão cansada, quero descansar minha mente, meu corpo. E ficava, né, conversando com Deus. Aí deu 3 horas, deu 4 horas, deu 5 horas, deu 6 horas e o coraçãozinho já ficando apertado. Porque meu caminho sempre foi a casa do Senhor. E aí eu fiquei, acho que tá bem claro, né, gente, aqui. Deixa eu fechar aqui mais um pouquinho, assim, pra não ficar muito claro. E aí eu fiquei com aquilo na mente, conversando com Deus, né, de eu não ir pro culto à noite. Aí eu tomei banho e fui por obediência a Deus. Diga, Senhor, todo mundo lá já sabe minha dor, meu sofrimento. O que é que eu vou ficar? Que eu vou só chorar na tua casa. Esse era meu pensamento. A tarde toda com isso na cabeça. Aí eu cheguei no culto. Vi o bebezinho da irmã, que ela tinha ganhado recém, né? Acho que ele tava com um mêsinho já. Que ela esperou dar 30 dias para depois ele ir pro culto. Aí que ele ainda era muito bebezinho. Voltando atrás, eu não sei se ele tinha um mêsinho ou era 2 que ela foi no culto. Sei que já dava da gente pegar ele, né? Não, foi 3 meses, gente, porque ela teve cesariano. A Leninha, agora que eu lembrei. Ela teve cesariano e ela pegou uma bactéria e passou muito mal. Quase ela morre. Foi cesariana. Aí, a partir dos 3 meses que ela foi pra igreja com ele, isso mesmo. Aí eu vi nesse dia ele e me alegrei tanto, muito fofinho, gordinho. Eu comecei a pegar, cheirar ele. Aquela criança que eu peguei naquele dia, pra mim assim foi tão importante pra mim, sabe assim, eu me alegrei, cheirei. E ali eu fiquei. Meu coração assim, parece que ficou assim mais aberto. Depois que eu peguei nele, né? Que eu lembrei muito do meu filho quando era bebezinho, gordinho, como mais fofo. Ai, a gente caça pra viver, a gente nunca espera nada ruim, né? Mas acontece, né, na nossa vida. E eu sei que a partir do momento que eu peguei naquela criança, assim, parece que o meu coração se abriu. Que até o momento que eu entrei dentro da casa do Senhor, eu ainda estava triste, meu coração. Mas a partir do momento que eu peguei aquela criança no colo, assim, que eu cheirei ele, assim, parece assim que o meu coração se abriu, sabe? Que eu lembrei do meu filho quando ele era bebê. Mas tá bom. Aí eu entrei no culto, né? Cheirei ele, sentei ali e fiquei, né? Ela ficou atrás de mim, eu sentei um pouco na frente. Aí Deus usou um irmão, veio um irmão pregar nesse dia, e ele canta e prega. E ele era um homem que já sofreu muito, foi uma pessoa que ele já foi drogado, ele fazia coisas erradas. E ele sempre conta o testemunho dele, né, daquilo que Deus fez na vida dele, né?
mas é um homem que tem o dom da palavra e o dom do louvor. Ele e a família dele toda levita. Da esposa, né? Dos filhos, a esposa dele canta, coisa mais linda, os filhos dele, ele tem um casal de filho, canta, o menino canta, a mocinha canta, e ele canta e prega. Ele tem umas duas coisas juntas. Eu acho muito lindo, né? Deus, ele é muito maravilhoso, ele dá o dom pro seu povo, né? Ele canta e prega. Meu Deus, quando ele canta, coisa linda, ele e a família toda. Aí ele pegou e Deus usou ele e falou assim pra mim, bem assim: ei, mulher, eu achava que era a irmã que estava atrás de mim, aliás, na frente. Aliás, ela estava na frente, eu atrás. Tinha uma com o bebê que estava com o marido e parece que a outra estava na frente. Aí eu trisquei. Olha, é tu. Eu trisquei assim que Deus está falando contigo. Ele disse assim, irmã, é a senhora que tocou na irmã. Eu digo, meu Deus, meu coração ficou acelerado. Acelerou, naquele momento ele me chamou lá na frente. Aí eu fui. Quando Deus usou ele para falar assim que... Deus usou ele para falar que existia muita gente que orava a meu favor. E que ele usou essas palavras que... Mas foi a palavra que ele usou, meu Deus, se eu tentar lembrar aqui. Que a depressão já tinha batido na minha porta 3 vezes. Na minha porta. Mas eu estava rodeada de oração. Os anjos do Senhor acampavam sobre mim. Por eu ter uma multidão de pessoas de joelhos dobrados, pela minha vida, pela minha casa, Deus estava me sustentando, dando força. E Deus não tinha esquecido de mim. Menina, ele disse tanta coisa que eu não me lembro mais. Mas eu chorei, vendo o cuidado de Deus sobre a minha vida, porque eu me sentia tão só, eu me senti tão abandonada, eu me senti muito desprezada aqui nesse lugar, sem ninguém perto de mim. Eu me sentia uma pessoa assim, como se eu não merecia nada. Eu digo, meu Deus, o que eu fiz tanto de errado para merecer tudo isso? E naquele dia, assim, Deus usou ele tremendamente para falar comigo. E aquilo me fortaleceu, aquilo me deu força, sabe? Aquilo me encheu de ânimo. Aquilo me deu, assim, um abastecimento do céu que eu estava esperando. Que eu saí de lá, eu chorei muito, mas eu saí de lá fortalecida. Porque eu me senti assim, tão sozinha, tão desprezada nesse lugar, sem parentes, sem dente. A única família que eu tinha era eles. E eles viraram as costas para mim, assim, porque eu me senti assim, inútil, sabe? Chorei muito, mas Deus me deu força e graça, e é que eu estou vivendo, né? Mas o conselho que eu quero dizer para você: se fortaleça no Senhor. Ele é o único que não nos deixa sozinho. Ele é o único que não nos despreza. Ele é o único que não deixa nós para trás. Ainda que tudo pode desabar, mas Ele, o próprio Deus, Jesus Cristo, Ele não nos desampara. E hoje eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Até onde eu tenho chegado é pela vontade dEle. Porque eu acho que se não fosse a vontade do Senhor na minha vida, não sei o que seria de mim. Mas aqui eu estou, firme e forte, com a ajuda de Deus, lutando, estou trabalhando. Até agora minha aposentadoria não saiu, que eu já falei para vocês, mas eu estou lutando, crendo sempre no milagre, naquilo que Deus vai fazer pela minha casa, trazer meu filho de volta para Jesus e fazer o que tiver de fazer na minha vida, tanto ele como a minha nora, né, que a minha nora também é afastada dos caminhos do Senhor. A família dela toda serve Jesus, tem pastores, família de Deus. E eu estou crendo naquilo, porque o meu filho, ele pregava. Hoje eu vejo as fotos dele assim, meu coração, assim, às vezes eu choro muito, sabe assim, mas Deus um dia me deu uma palavra no meio de toda essa provação, onde ele chegou, porque a separação do pai dele comigo afetou muito ele. Um dia ele chegou em casa, assim, ele estava tomado, chegou de manhã. Aí Deus falou comigo assim, para mim não brigar com ele, não falar nada.
Nesse dia eu chorei, ele pegou a chave, que aqui ainda não era aberta, eu morava ali, né? Ainda não tinha feito isso aqui. Eu morava ali na casinha de madeira. Aí ele pediu a chave, eu dei. Quando ele entrou pra dentro aqui, eu chorei nessa mercearia. Eu falei assim, oh Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Aí Deus foi, eu lembro do meu filho na casa do Senhor, todo engravatado, de paletó. Meu filho foi um vaso que dava orgulho para Deus e para mim também como mãe. Levava as coisas de Deus a sério. Era um canal de bênção na casa do Senhor. E aí Deus foi e falou comigo. Quando eu abri a palavra, que o período que a minha casa desabou, tudo desabou na minha vida, foi o período que eu mais enjoei, mais chorei, mais me apeguei a Deus, mais eu busquei o Senhor. E aí nesse dia eu chorei muito, que eu nunca tinha visto ele daquele jeito, então para mim foi um abalo muito grande. Ele não chegou, bebo, mas ele tinha tomado e dava para perceber. Então eu chorei muito porque eu nunca tinha visto aquilo. Aí Deus me deu a palavra, que a glória da segunda casa, ela seria maior que a da primeira. E eu tenho me pegado nessa palavra, nesse versículo, e vivido ela todos os dias. Que eu vou ver novamente o meu filho dentro da casa do Senhor, como ele era antes. Ele tocava nos instrumentos da igreja, ele tocava na bateria da igreja. Ele era um orgulho para mim como filho na casa do Senhor, um exemplo, um verdadeiro cristão. Meu filho não brincava de servir a Jesus, porque tem muitos que brincam, meu filho não. Ele levava as coisas sérias. Lindo, todo empalitosado, de gravata. Meu Deus, quando eu lembro disso, eu digo, Senhor, mas eu creio que um dia eu vou ver de volta novamente na tua casa, na tua presença. Sei que o vendaval foi muito grande, mas só permaneceu eu, de pé, e aqui eu estou, firme e forte com Jesus, crendo sempre no milagre. E o Senhor Jesus sabe qual é o milagre que eu espero. Crendo sempre nas bênçãos, naquilo que o Senhor tem para nós. É fácil? Não. Mas se nós não desistir da caminhada e de Jesus, a palavra de Deus fala que nós somos o melhor da terra. E aqui eu estou crendo firme e forte que Deus vai fazer conforme a vontade dele na minha vida. Que seja a vontade do Senhor e não a minha, porque a vontade do Senhor ela permanece e é para sempre. Gente, essa é a minha história que eu contei para vocês, aqui estou. E tudo isso que aconteceu na minha vida foi uma profecia. Mas essa parte vai ser para outro vídeo. Vou contar para vocês. E toda aquela profecia, ela não caiu por terra. Aconteceu na minha vida. Que muitas vezes a gente só espera o bem. A gente nunca espera o mal, né? Até eu fiquei intrigada com a profecia. Mas eu lembro como fosse hoje, a minha irmã, nós estávamos dentro do carro e ela bateu no capô do carro. Assim, no capô, eu não sei, naquela parte do carro, ela bateu assim. Mulher, fica em paz. Foi essas palavras que ela disse para mim. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. Mas essa vai ficar para outro dia eu contar para vocês. E aqui eu estou, meus amores. Então, possa todos lhe abandonarem, mas aquele lá, ele não abandona nós, não. Fique firme e forte com Jesus. Que ele tem o melhor para dar para o seu povo. Se nós permanecer na brecha, na posição, ele tem o melhor para nós. E aqui eu estou. Eu posso contar de mim. Eu não posso contar de outras pessoas o milagre. Eu tenho que contar de mim. Sou viúva. Deus construiu essa casa para mim. Me mandou os clientes. Até hoje é o Senhor que está me sustentando. Nunca comi R$1 dessa aposentadoria. Não sei qual é o mistério. E aqui eu estou firme e forte. E nunca faltou nada para mim. Porque a palavra de Deus fala que os órfãos e as viúvas, Ele sustenta. E eu tenho sustentado por Ele. Por o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Então, meus amores, ficam todos com Deus. Coraçãozinho, que todos nós precisamos de amor da parte do nosso bom Deus. Permaneça firme e forte.
E vamos continuar firme com Jesus, porque é o melhor da terra, a palavra de Deus diz é para nós. Não esqueça de assinar o sininho, compartilhar os vídeos, dar aquele like. E assim, meus amores. Esse é o meu vídeo de hoje. Fico todos com Deus. Tchau. A Melzinha tá ali. Calor, já banha ela. Tchau, meus amores. Fico todos com Deus. Tchau.